Certamente vocês conhecem Vladimir Lenin. Mas uma coisa que poucas pessoas se perguntam e poucos historiadores comentam é como ele conseguiu, em outubro de 1917, mesmo estando exilado fora do país, entrar na Rússia e dar o golpe no momento exato. É isso que eu vou falar nesse vídeo. Senta aí e presta atenção. Lenin foi despachado pelos alemães em um vagão lacrado da Suíça para a Rússia, do mesmo modo que se pode mandar um tubo de ensaio contendo cultura de tifo ou cólera para ser despejado no suprimento de água de grande cidade. E tudo funcionou com impressionante precisão. Em 1897, ainda sob o regime czarista, Lenin vai ser enviado ao exílio por causa de suas atividades revolucionárias para essa cidade aqui. É lá onde ele se encontra com a sua futura esposa, Nadia. Eles passam algum tempo juntos lá. Um exílio que foi bem tranquilo, na verdade. Ele podia caçar, nadar no lago. Eu não sei nadar. Quantos anos tem? 6. E ele ficava numa cabana com ela, traduzindo coisas, enviando cartas, etc. Depois desse tour na Sibéria, ele vai para a Europa, onde ele passa o exílio por vários anos em diversos países, dentre eles a Alemanha, depois Inglaterra, e é na Inglaterra onde ele conhece o Trotsky, e lá ele publica várias coisas em jornais revolucionários, e na própria Inglaterra, em 1903, é onde acontece a segunda conferência do Partido Social Democrata Russo, do qual Lenin fazia parte, e é nesse congresso que vai acontecer a famosa cisão, em 1903, entre os mencheviques, liderados por Yuri Martov, e os bolcheviques, liderados por Lenin. Com o Domingo Sangrento e a chamada Revolução de 1905, algumas reformas liberais são realizadas pelo imperador russo Nicolau II. É nesse contexto que Lenin se sente confiante em voltar à Rússia, para aproveitar as agitações sociais que vinham ocorrendo no país. Em 1907, vai para a Finlândia para a criação de um centro bolchevique. Só que é justamente nessa época que Nicolau II dissolve a Segunda Duma, a Assembleia Legislativa, e começa a reprimir revolucionários usando da força da polícia secreta russa, a Okhrana, que, para quem não sabe, era a ancestral espiritual da Tcheka e da futura KGB. É aí que Lenin foge para a Suíça. Depois ele vai para Londres e depois para a França e para o Império Austro-Húngaro, até que por questões de saúde, pois ele tem a saúde bem debilitada... O senhor está bem? Estou. Esse é sangue de tosse saudável. Ele se estabelece com a esposa na Suíça. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial é deflagrada. Em 1917 ocorre aquela famosa Revolução de Fevereiro, em que populares vão às ruas de forma espontânea para reivindicar melhores condições de trabalho e reivindicar comida, e é através dessa Revolução Popular que o governo do Nicolau II cai, ou seja, o último dos czares russos, dando fim aí à dinastia dos Romanov. Após essa queda, um governo provisório é instituído para que pudesse governar o país enquanto não fosse convocada a Assembleia Constituinte que iria definir os rumos da Rússia. A história já sabemos. O governo provisório foi se deteriorando, concorria com o soviete de Petrogrado, e eis que surge a figura de Lenin, de volta à Rússia, que dá um golpe que ficou conhecido como a Revolução de Outubro, que na verdade não foi uma revolução popular cheia de pessoas clamando nas ruas, foi mais um golpe armado mesmo, diante de um governo provisório bem indolente. Mas como é que Lenin, um revolucionário exilado, que poderia ser preso em qualquer lugar por onde passasse, conseguiu chegar à Rússia no momento oportuno e dar o golpe? Para isso, vamos ter que retroceder até 1915 para falar de uma peça central desse acontecimento, um cara chamado Parvus. Alexander Helphand, ou Parvus, que era seu codinome, foi um socialista nascido em Minsk, filho de artesão judeu e doutor em filosofia. Ele retornou à Rússia e se tornou um jornalista bem-sucedido. Era um cara astuto, foi amigo de Trotsky, mas se distanciaram um do outro. Ambos foram exilados para a Sibéria em 1905 e fugiram. Parvus foge para a Alemanha, onde ficou multimilionário com diversos negócios, dentre eles venda de produtos químicos e farmacêuticos, preservativos para o exército alemão, etc. Era um cara mulherengo que gostava de viagens luxuosas.
viu na Primeira Guerra uma chance de ganhar dinheiro e avançar a revolução na Rússia. Era disso que eu estava falando. Queria ser o homem a agilizar esse processo. É aí que ele enxerga interesses em comum entre o governo alemão e a causa revolucionária russa. Ele percebe que os revolucionários russos precisavam destruir o czarismo para poderem triunfar, assim como a Alemanha precisava abalar o governo russo para se sair vitoriosa na guerra. É com essa ideia que o Parvus, em 1915, escreve um memorando de 18 páginas detalhando um plano para desestabilizar o governo russo por dentro, por meio de grupos revolucionários. Esse documento foi apresentado ao ministro alemão das Relações Exteriores. O governo alemão entendeu que o plano poderia dar certo e deu a Parvus 1 milhão de marcos, o correspondente em 2016 a 4 milhões de dólares, para a efetivação do plano que iria causar a revolução na Rússia. Diante disso, Parvus muda seus negócios para Copenhague, onde poderia agir com maior autonomia. Parvus viaja então para Berna, na Suíça, em 1915, exclusivamente para dar dinheiro a Lenin para que ele pudesse ajudar na derrubada do czar. Esse dinheiro seria distribuído não só para os bolcheviques, mas também para os mencheviques e os socialistas revolucionários. No entanto, era compreendido que a chave central do plano era Lenin. Os dois conversaram por horas no apartamento de Lenin, e Lenin nunca relatou os detalhes da conversa. Lenin desconfiou de Parvus, inclusive com medo de que se tornasse público caso recebesse algum dinheiro de um depravado como aquele. Por essa razão, Lenin declinou da proposta, no entanto, manteve contato com Parvus por meio de um lugar-tenente chamado Yakov Furstenberg, que morava em Copenhague e tinha um emprego no negócio de Parvus. Fato é que nenhum dinheiro foi dado aos bolcheviques. Até 1917. Em março de 1917, vários esquerdistas se reuniram no café Zur Eintracht para debater como poderiam retornar à mãe Rússia. Lenin estava agitado, querendo retornar à Rússia a qualquer custo, onde dizia: temos que ir a qualquer custo, mesmo que seja preciso atravessar o inferno. É aí que Yuri Martov, sim, o líder menchevique que já tinha sido amigo, mas depois oponente de Lenin, propõe que poderiam tentar chegar à Rússia pela Alemanha, através de uma negociação com os alemães, onde os russos repatriariam alguns presos alemães e austríacos em troca da passagem segura dos exilados russos. Lenin achou o plano interessante, mas disse: temos que nos empenhar no ótimo plano de Martov, mas não podemos chegar diretamente. Eles suspeitariam de nós. Russos sem partido e patriotas russos deveriam apelar ao governo suíço em Berna. Mas o plano em si é excelente e muito bem pensado. É aí que Lenin abre duas frentes de negociação para a execução do plano. Primeiro envia Robert Grimm, um socialista suíço com boas relações com o governo suíço e com os socialistas europeus, e uma segunda frente com seu lugar-tenente Yakov Furstenberg, que entraria em contato com Alexander Helphand. O general Erich Ludendorff, chefe do Estado-Maior, disse que sequer conhecia Lenin antes da Revolução de Fevereiro, nem entendia nada de marxismo, mas que se Lenin ajudasse a abalar a Rússia, faria sentido financiá-lo. Naquela época, o alto comando alemão já sabia que os Estados Unidos estavam prestes a entrar na guerra. Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. O que tornava urgente a necessidade de evitar a luta em duas frentes, que era um calcanhar de Aquiles dos alemães. Quando Parvus foi convencido de que Lenin realmente queria ajuda, convenceu o embaixador alemão na Dinamarca, conde Ulrich von Brockdorff-Rantzau, a entrar em contato com Berlim para ajudar Lenin a chegar a Petrogrado. Parvus previu que, caso o governo provisório fosse derrubado, Lenin poderia assinar uma paz em separado com a Alemanha. O embaixador enviou uma mensagem ao ministro alemão do exterior, onde dizia: definitivamente temos agora que criar caos extremo na Rússia. Com tal objetivo, precisamos evitar qualquer vestígio rastreável de interferência nossa no curso da Revolução Russa. Segundo todas as previsões, contamos com uma desintegração já tão avançada que, em 3 meses, se tanto, nossa intervenção militar garantirá o colapso do poder russo. O plano foi avaliado pelo próprio Kaiser Wilhelm, que o aprovou. Como Grimm, o socialista suíço da primeira frente de que falei, não estava conseguindo avançar nas negociações, Lenin o substituiu por Fritz Platen, secretário do Partido Socialista Suíço. Ele, enfim, conclui as negociações com o embaixador alemão em Berna. Lenin tinha várias exigências. Ele queria que ele próprio comprasse as passagens de trem, a viagem não teria nenhuma parada,
Essa viagem seria feita em um trem expresso normal, mas em um vagão com direitos extraterritoriais. Nenhum passaporte seria checado, os passageiros do vagão não desceriam do trem durante a jornada e eles não falariam com ninguém, a não ser com eles próprios. Os alemães, em contrapartida, exigiram que todos os passageiros assinassem uma declaração de entendimento dos termos do acordo, aceitando qualquer responsabilidade por qualquer tipo de recepção que tivessem na Rússia, pois poderiam ser presos e julgados por traição. O plano não ficou totalmente no sigilo. A história vazou para a mídia de Zurique e se espalhou. A imprensa de esquerda ficou irritada em ver que Lenin, o revolucionário mais radical de todos, tinha acordado com militaristas, imperialistas e ultradireitistas alemães. Até o escritor James Joyce soube e comentou que isso para mim lembra o cavalo de Troia. Suponho que Ludendorff esteja bastante desesperado. Os ingleses sabiam da viagem bem antes do vazamento para a imprensa e pensaram inclusive em criticar os alemães publicamente por causa do suborno dado a Lenin, pois a Inglaterra tinha interesse em que a Rússia continuasse na guerra. Foi inclusive repassado um relatório dos serviços de inteligência para o então primeiro-ministro David Lloyd George, sugerindo uma aproximação com Lenin. Mas o primeiro-ministro não deu seguimento ao projeto. Após estar tudo acertado, Lenin e a esposa Nadia tiveram 2 horas para se preparar. Levaram uma bagagem que não passava de um cesto com artigos caseiros, cesto de livros e uma caixa repleta de recortes de jornais e outra com material de arquivo. Dentre outras coisas, também um fogão suíço a querosene para fazer chá no trem. Em 27 de março, em uma segunda-feira, Lenin se encontra com sua esposa e mais 30 outros camaradas para um almoço no centro de Zurique, onde eles iriam redigir uma lista daqueles passageiros que iriam no trem. Essa lista foi entregue a Fritz Platen, o secretário do Partido Socialista Suíço. Dentre os passageiros da lista estava a amante de Lenin, Inessa Arman. Oh my God! Wow! A maior parte da lista era composta por socialistas de quem Lenin se aproximou durante seu tempo na Suíça. Lenin leu um discurso de despedida aos trabalhadores suíços e foram para a principal estação ferroviária de Zurique. Lá na estação havia grande desordem. Os revolucionários foram recebidos aos gritos de traidores, espiões e até mesmo cartazes dizendo "vergonha levar ouro do Kaiser". Quando subiu no vagão, perguntaram a Lenin como ele se sentia. Ele respondeu: "No prazo de 6 meses, ou estaremos balançando em forcas ou instalados no poder". O trem saiu às 3h30 da tarde e seguiria para a fronteira suíço-germânica Schaffhausen. A viagem duraria 7 dias até a chegada de Lenin em São Petersburgo. O vagão lacrado estava esperando em Gottmadingen, uma pequena estação do lado alemão da fronteira. Era composto pela locomotiva, 3 seções verdes de segunda classe, 5 de terceira classe e um furgão para bagagens no final. Dois oficiais alemães acompanharam toda a viagem da Alemanha até o porto báltico de Sassnitz, ocupando uma cabine no fim do vagão lacrado que marcaram o corredor com um giz, estabelecendo um limite, o lado alemão e o russo. This is the dividing line. Your extraterritorial rights end here. Uma das regras era que os russos não podiam trocar palavras com os militares. Lenin viajou em uma cabine de segunda classe com a esposa, e por grande parte da viagem ele revisava o texto conhecido como a Tese de Abril, onde ele argumentava sobre a situação russa. Os passageiros faziam muito barulho e fumavam muito. Is it getting hotter in here? Yeah, it seems to be a little warm, sure.
mas Lenin, exigente como era, permitiu que eles fumassem apenas no lavatório. O trem lacrado de Lenin tinha tanta importância que, em certo momento, o príncipe herdeiro da família real, William, estava passando em um trem militar e teve que dar passagem ao trem lacrado. O trem parou por 20 horas em Berlim, depois prosseguiu rumo a Sassnitz. Por fim, tiveram que pegar uma balsa para atravessar o Báltico rumo a Trelleborg, na Suécia. Durante essa travessia, os passageiros ficaram enjoados. Durante o percurso, Lenin se preocupava sobre a possibilidade de ser preso quando chegasse à Rússia. Pegaram enfim outro trem rumo a Malmö, onde foram recebidos pelos emigrantes russos com comida. Na Suécia, a história do trem lacrado logo saiu na imprensa e foi publicada foto de Lenin em um jornal. Pegaram um trem noturno para Estocolmo, e lá foram bem recebidos pelo próprio prefeito da cidade, Carl Lindag, que lhe ofereceu o café da manhã. Lenin também foi em um almoço organizado por socialistas suecos no Hotel Regina. Teve diversas reuniões com políticos socialistas e bolcheviques exilados na Escandinávia. Comprou roupas novas na Bergstrom, a loja de departamentos mais chique de Estocolmo, e comprou também um chapéu coco moderno para a época que viraria marca registrada sua. 6h30 da mesma tarde foram pegar o trem noturno para a Finlândia, onde havia cerca de 100 pessoas com flores e cestos de frutas para recebê-lo e vê-lo partir. Lenin acenava da janela do vagão e sorria de alegria. Só que os ingleses ainda pensavam no que fazer com Lenin. Eles cogitavam pressionar o governo sueco para evitar que Lenin saísse do país. O ministro diplomático britânico em Estocolmo, Esme Howard, escreveu: por um tempestuoso momento, os ministros dos aliados debateram se poderiam, evidentemente com a ajuda das autoridades suecas, agarrar o arqui-revolucionário na sua passagem pelo país. Mas o plano pareceu impossível. Deu a impressão de que só tornaria maior o problema. A revolução já avançara tanto na Rússia que tudo indicava ser melhor deixar que os acontecimentos se desenvolvessem sem interferências. A preocupação foi grande na ida para Haparanda, fim da linha férrea do lado sueco, pois o grupo de Lenin teve que deixar o trem e ser transportado por trenó puxado a cavalo através de um rio congelado até Tornio. Lenin acenou com um cachecol vermelho amarrado na ponta de um bastão de alpinista quando seu trenó atingiu o posto da fronteira. O posto era guarnecido por militares ingleses que tinham sido alertados sobre a aproximação de um perigoso revolucionário. A ordem aos soldados era para deixá-lo passar, mas submeteram o grupo a uma perda de tempo desconfortável e humilhante. Um jovem inglês chamado Harry Gruner, membro do MI5, deteve os russos e os despiu, um a um, até ficarem nus. Foram revistados, os bens confiscados e Lenin foi interrogado. Durante anos, Gruner foi atormentado pelos colegas por deixar, abre aspas, Lenin, o homem mais perigoso do mundo, livre. Após cruzarem a fronteira, todos ficaram relaxados. A tensão acabou. Embarcaram em um vagão de terceira classe de um trem finlandês, despachados para Tornio. Chegando à estação Finlândia, foram recebidos por milhares de pessoas. Bandeiras vermelhas tremulavam. O farol da fortaleza Pedro e Paulo foi emprestado para a iluminação. A guarda de honra da base naval de Kronstadt se fez presente. A banda tocava Marselhesa. Lenin fez um discurso. O povo quer a paz. O povo precisa de pão e terra. Eles lhes dão guerra e fome, e os latifundiários ainda têm a posse de toda a terra. Marinheiros, camaradas, temos de lutar pela Revolução Socialista, combater até o fim. Vida longa Revolução Socialista Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês aprenderam alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. Coloquem também sugestões de novos temas. E é isso aí. Compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva. Valeu, pessoal!